Olá, queridos irmãos e irmãs do Movimento de Reforma. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. É um prazer e uma enorme alegria poder novamente estar convosco e podermos nessa oportunidade estudarmos a nossa escola sabatina. Uma lição muito abençoada que vem trazendo diversas lições muito importantes para nós e que nessa oportunidade, com a graça do Senhor Jesus, nós vamos estudar a lição chamada Ele Entregou Sua Vida. Hoje nós temos aqui o nosso irmão José Castro. O irmão José Castro é missionário aqui na cidade de São Paulo e juntamente comigo vamos compartilhar com os irmãos algumas das experiências, alguns dos pontos importantes a ser frisado para que nós possamos levar isso às nossas turmas, para que nós possamos levar isso aos nossos alunos, às nossas igrejas, com a finalidade de enriquecer essa tão importante lição de escola sabatina. Antes de passarmos ao estudo dessa preciosa lição, eu quero te convidar, querido irmão, para que nós possamos buscar a presença de Deus e pedir que o Espírito Santo nos ilumine no estudo da Palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças e com santa reverência vamos nos dirigir ao trono da graça. Bendito Pai que estás nos céus, nós estamos diante da Tua presença e louvamos o Teu santo nome, porque as Tuas bênçãos nos alcançam a cada dia e a Tua palavra, Senhor, ainda fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa lição de escola sabatina. E pedimos, Senhor, que por favor, por meio do Teu Espírito Santo, onde esse áudio seja ouvido, onde chegue esse vídeo, essa palavra possa trazer paz, possa trazer bênção e possa trazer esperança da vida eterna. Toma os Teus filhos, Senhor, aqueles que estudarão a Tua palavra, para que preenchidos por Ti, eles possam ter ainda mais convicção e estar prontos para completar o número dos Teus escolhidos. Abençoa-nos, Senhor, agora, por favor, no estudo da Tua palavra e permita que a Tua vontade possa verter sobre as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele entregou a sua vida. É a lição de número 23 para o sábado 10 de junho de 2017. A nossa lição está baseada ou está falando dos últimos momentos de Jesus na cruz. Nossos pensamentos serão levados para as últimas frases de Jesus e o que aconteceu no seu entorno, como estes símbolos, como estas representações alcançam a nossa vida e se tornam a base da nossa salvação. Vamos olhar como testemunhas, como as pessoas que estavam ali puderam testificar e logo chegar à conclusão de que eles tinham cometido uma injustiça com o Filho de Deus. Logo vamos falar das testemunhas, vamos falar dos acontecimentos que norteiam ou que estão paralelos ao momento em que Jesus entrega a sua vida e também vamos falar daqueles que foram os sucessores ou daqueles que em primeiro lugar estavam com Jesus quando Jesus teve que passar pela sua vergonha, pela sua paixão e pela sua crucifixão. Nós vamos ver que a lição de hoje é uma lição muito dolorosa, com profundos ensinamentos, mas que fala ao nosso coração e que nos ajuda a confiar nessa grande salvação que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Desta forma, nós vamos começar o estudo da nossa lição. Nosso irmão Cássio está aqui conosco e nós vamos dar a ele a oportunidade para que ele possa compartilhar conosco a primeira pergunta da lição, que diz: o que sucedeu depois que Jesus exclamou, está consumado? A quem foram dirigidas estas palavras? E então, irmão Cássio. Bom, boa noite, bom dia para todos os irmãos. Escutar essas palavras de Jesus é sinônimo para nós de vitória, porque esta palavra consumado tem um significado muito amplo, né? Si nosotros queremos irnos al momento, a ese momento,
estas palabras fueron exclamadas no solamente para la humanidad o a favor de la humanidad, sino también a favor o también hacia el cielo, ¿no? Porque fueron dirigidas para toda la creación, porque la creación también esperaba, ¿no? Este acto de entrega, de sacrificio de Jesús era conocido por los santos ángeles y por toda la creación que Jesús tenía que dar su vida. Entonces, quisiera más bien, hermano Lauro, un poco hablar acerca de la palabra consumado. Esta palabra, consumado, si queremos llevarlo al idioma original, ¿no? Que es el griego, tiene esta connotación de tetelestai, ¿no? Tetelestai, que significa consumado. Y Jesús faló consumado es. Sería bueno también lembrar que esta palabra tetelestai era una palabra muy usada en los tiempos de Jesús. Había tres aspectos importantes que tendríamos que notar. Por ejemplo, en el aspecto laboral, dice que un esclavo falaba a su amo cuando él terminaba el trabajo, cuando él acababa su trabajo, falaba tetelestai, es decir, terminado es el trabajo. Desde el punto de vista comercial, dice que se realizaba el pago completo y final de una deuda. Cuando se hacía esto, las personas cuando cancelaban la deuda, ¿no? La dívida, ellos falaban tetelestai. Y en el aspecto religioso, era costumbre en los tiempos de Jesús, que cuando ellos buscaban al cordero para el sacrificio, lo hacían, dice, de una manera cautelosa, ¿no? Con mucha reverencia. Y cuando ellos le encontraban, falaban tetelestai, consumado es, hecho es, acabado es, encontrado fue. Entonces, todos estos aspectos se cumplieron cuando Jesús exclamó consumado es, porque él culminó el trabajo, cumplió su misión, cumplió su objetivo, pagó la deuda, pagó la cuenta que nosotros, la humanidad, tenía con el gran gobierno, con la ley de Dios. Entonces, hermano Lauro, es muy importante notar estas palabras, ¿no? Consumado es. Y estos para nosotros también fueron también dirigidas para nosotros. Acredito eso, que fueron dadas también para nosotros, para que podamos nosotros también reconocer que Jesús fez un acto importante a favor de nosotros. Repararam, queridos irmãos, amigos professores de escola sabatina, a importância do original grego, e vocês podem trazer para cada um dos alunos as diversas interpretações ou os diversos usos da palavra tetelestai, que significa está consumado. Nós podemos enriquecer a nossa escola sabatina com esse significado e também chamar a atenção dos nossos alunos a algumas palavras que são colocadas na primeira pergunta, como por exemplo no texto de Mateus 27:50 diz, rendeu o Espírito, ou em Lucas 23:46, quando Jesus disse, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E também em João, novamente vem utilizando a mesma palavra de Lucas, quando Jesus diz, entrego o meu Espírito. Em nenhum momento mostra um Jesus fraco, um Jesus que está sucumbindo e que já está falando as suas últimas palavras. O que Jesus fez ali foi dar um brado de vitória. O que Jesus fez ali foi dar uma expressão que dava a certeza do seu triunfo. Jesus estava consciente de que ele havia ganhado a vitória e ele dá um brado em alta voz, se dirige ao Pai dizendo que aquilo ele tinha terminado, tinha chegado à sua conclusão. Tudo estava pronto, tudo estava listo. A salvação do homem finalmente estava cumprida da parte de Deus.
humillación. Ahora, en la tierra su humillación fue ascendente, porque cuando él fue crianza, cuando él nació en esta tierra, fue humillado. Y esa humillación fue cada vez más peor, física, psicológica, mentalmente. Hablando de la parte humana de Jesús. Entonces, tenemos dos escenarios, el cielo y la tierra. El cielo también, los ángeles olearon la humillación de Jesús. Él leyó muchas cosas, leyó su trono, su gloria, adoración, muchas cosas, ¿no? Entonces, sería bueno que nosotros podamos también, hermanos, siempre lembrar que todo objetivo precisa de um processo. E esse processo em Jesus foi feito. O processo de humilhação de Jesus, como disse o irmão Castro, começou no céu, né? O seu estado de humilhação foi cada vez maior, ao ponto de ele nascer como criança, se desenvolver como humano, chegar à morte, ser obediente, inclusive na morte, e sofrer uma morte tão dura quanto aquela. Por isso essa primeira pergunta nos chama a atenção para o brado de vitória. É como se você, querido, projetasse um trabalho muito grande e quando você concluísse esse trabalho, você dissesse, graças a Deus terminei. Jesus estava dizendo mesmo, graças a Deus eu consegui terminar aquele projeto que o Pai me deu. E assim, a segunda pergunta já vem nos chamando a atenção para fenômenos da natureza que aconteceram durante esse período da crucifixão de Jesus. Um deles tem a ver com o véu, tem a ver com o templo. Outro tem a ver com forças que operavam na natureza. Irmão Castro, quais foram os eventos naturais que ocorreram nesse então, que demonstra alguma coisa de sobrenatural que estava acontecendo naquele instante? Diga-nos. Todas as coisas que foram feitas, né, ou se dieron en esas 3 horas, né? Porque lembremos un poco, si hacemos un poco de cronología o entramos al tiempo, desde la hora sexta hasta la hora nona fueron dados estos acontecimientos, ¿no? Empezó con la oscuridad, que es simbolismo de tinieblas, ¿no? De enojo, de desagrado, de separación. Y el otro evento que también se dio, esto fue ya cuando Jesús exclamó, consumado es, dice, habla la Biblia que el velo, ¿no? El velo del templo, acredito que el templo para los judíos hasta ahora, ¿no? Es señal de religión, ¿no? El templo que estaba en el tiempo de Jesús tenía todas las divisiones, todas las medidas, todos los elementos que Dios ordenó, y uno de esos elementos era el velo que aproximadamente medía 30 metros de altura y tenía un espesor de 10 centímetros. Según el historiador Josefo, nos da esta información de que ese velo, para ser doblado, para ser transportado, ¿no? Se precisaba más de 70 personas. Era un velo de peso muy, muy grande. Y para rasgar ese velo, para romper ese velo, se precisaba de muchas personas. Entonces, esa situación de rasgar el velo, partir el velo, fue feito por la mano de Dios. Notem, queridos irmãos, o dado histórico de Flávio Josefo dizendo que o véu tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. E pesava o suficiente para que vários homens pudessem ser carregados. Mas a importância do véu não se resumia só a importância de se rasgar o véu não se resumia somente ao seu tamanho ou à sua espessura, porque o véu do santuário, o véu do templo, ele tinha um simbolismo muito importante para os judeus. O véu, na verdade, era considerado parte fundamental do santuário. Por quê? Porque ele fazia uma divisão entre 2 lugares que tinham uma representação muito especial para os judeus. Irmão Cássio, esse véu separava quais lugares? Lugar santo, lugar santíssimo. E por que da importância para o judeu
do lugar santíssimo, por exemplo, que era o lugar que ficava atrás do véu. Qual a importância do lugar santíssimo para o judeu? Bom, a importância foi feita por Deus, porque Deus foi quem falou e ordenou essa divisão. Ahora, a diferença era de que em lugar santíssimo se assentava ou ficava a presença mais constante de Deus, né? A mesma presença de Deus mesmo, através dessa luz, né? Dessa luz que alumbrava todo o santuário. Então, era proibido que nenhum pecador ou nenhuma pessoa possa ficar ali no lugar santíssimo. É por isso que se precisava de um véu. Nenhum pecador poderia se aproximar ao lugar santíssimo. Lembrem disso, irmãos. A única pessoa que chegava ao lugar santíssimo era o sumo sacerdote. E ele só ia lá uma vez por ano, na época da expiação. Vejam então, né, por curiosidade, para que nós possamos enriquecer a nossa turma, eu gostaria de lembrar a vocês que o véu que foi rasgado foi o véu do templo de Herodes. Houveram vários templos, né, que no transcorrer da história. Nós tivemos o tabernáculo móvel, né, que é o tabernáculo do deserto. Nós tivemos o templo de Salomão. Depois nós tivemos o templo de Zorobabel. E finalmente nós tivemos o templo de Herodes. Cada um deles tinha móveis e dimensões diferentes. Por isso Flávio José vem falar dessa altura, dessa espessura tão diferente desse véu. Mas como eu disse, apesar de que no templo de Herodes já não estava mais a Arca da Aliança com a Shekinah, que era aquela luz sobrenatural que ficava em cima do propiciatório, ainda assim para o judeu ele era um lugar extremamente sagrado e ninguém poderia ter acesso ao lugar santíssimo. Quando o véu se rasga por ocasião da morte de Jesus, dá claramente a entender que já não existe mais a necessidade de sacerdotes humanos que faziam esse trabalho de intermediação entre o homem e Deus, que havia um novo caminho para o Santo dos Santos, que havia um novo caminho para o Santíssimo, que já não passava por aquele véu. Que novo caminho é esse que foi aberto? Segundo Hebreus, esse novo caminho foi aberto pelo sangue de Cristo. Então, o sacrifício de Jesus veio a ser o meio pelo qual o homem poderia ter acesso ao Santo dos Santos. E é por isso que tem essa representação no dia da morte de Jesus, em que o véu se parte, se separa de cima a baixo, apesar de ser um véu tão grosso e tão alto como o descrito aí pelo nosso irmão Castro. Um outro dado histórico importante e interessante é que o irmão Castro disse que Jesus ele esteve na cruz da hora sexta até a hora nona. Foram aproximadamente 3 horas, o que é muito raro, o que é muito difícil de acontecer. Se vocês lembram ou lendo com um pouco mais de detalhes os evangelhos, diz que aos ladrões que estavam ao lado de Jesus, o que fizeram os soldados romanos? A Bíblia diz que eles quebraram as pernas desses malfeitores. Por quê? Porque era comum que uma pessoa que havia sido condenada à morte de cruz durasse vários dias, inclusive, pregados na cruz. Então, justamente por isso, é um dado sobrenatural que Jesus tenha morrido em tão pouco tempo. Ele ficou do meio-dia até as 3 horas da tarde na cruz com vida. E às 3 horas da tarde, segundo o relato bíblico, ele entrega o seu espírito. Então, poderia haver trevas às 3 da tarde? Possível. Então nós podemos ver, notar com isso, de que essas trevas, por que as pessoas se espantaram tanto com uma treva, com uma escuridão tão imensa, em plenas 3 horas da tarde, né? Bom, existiram mais eventos. De acordo com a pergunta de número 3,
também aconteceu um outro evento que captou a atenção dessas pessoas para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem ver aquilo que estava acontecendo e notar que eles estavam crucificando o Filho de Deus. A pergunta número 3 nos fala sobre pessoas que estavam nas tumbas. O que aconteceu com alguns mortos, não com todos os mortos, alguns mortos especiais por ocasião da morte de Jesus. O que aconteceu aí, irmão Castro? Bom, a Bíblia relata, em detalhe este outro evento milagroso, sobrenatural. Sucedió un gran terremoto, movimiento. Terremoto, científicamente, se dice que un terremoto es a causa del movimiento de las placas que existen bajo la tierra, tectónicas, ¿cierto? Mas ese terremoto que fue dado en esa ocasión no fue por efecto del movimiento de esas placas tectónicas. No fue un terremoto común, un movimiento de la tierra normal, fue algo feito por la mano de Dios. Una vez más, nosotros tenemos hermanos que siempre acreditan que esos acontecimientos fueron milagrosos, no fueron eventos ocasionales o accidentales, no. Entonces, este otro acontecimiento fue el gran terremoto. Y como resultado del terremoto, dice que muchas tumbas, sepulcros se abrieron. No de todas, mas acredito que fueron muchas personas que se levantaron en ese momento, entre la hora sexta y la hora nona. Muchos hombres, personas se levantaron para dar testimonio de que con la muerte de Jesús, para esas personas se llenó o se irradió y se confirmó la vida. Muito bem. Estas pessoas eram pessoas especiais. Como é que os judeus sabiam que essas pessoas estavam vindo dos sepulcros? Como é que os judeus sabiam que essas pessoas tinham ressuscitado por ocasião de Jesus? A Bíblia não relata quem são essas pessoas, quais são os seus nomes, não fala quem são. Porém, obviamente, eram pessoas que tinham uma representação, que tinham um símbolo muito importante para os judeus. E os judeus compreenderam o que estava acontecendo ali. Um outro dado interessante, amigo, irmão do movimento de reforma, é o dia em que essas pessoas ressuscitaram, ou o dia que elas começaram a aparecer para as pessoas em Jerusalém. Notem o texto bíblico. O texto bíblico diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele Jesus, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que essas pessoas entraram na cidade santa por ocasião da morte, por ocasião da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitos. Jesus ressuscitou em que dia? Jesus morreu numa sexta, descansou sábado, como todos nós descansamos conforme o mandamento, conforme o exemplo de Jesus, e no domingo Jesus ressuscitou. O domingo, segundo o calendário judaico, era o domingo dedicado às primícias. As primícias eram uma festa que os judeus comemoravam a produção, os primeiros frutos que a terra dava. E ela era levado, o grão de cevada, e apresentado no santuário, ele era movido no santuário como uma oferta a Deus, porque Deus é a fonte de todo alimento, Deus é aquele que sustenta toda a vida. Muito bem. No dia das primícias, no dia que era apresentado os primeiros frutos, essas pessoas entram na cidade, sendo uma representação, sendo um símbolo daqueles que um dia também estarão no céu. Vejam só, eles foram as primícias dos salvos. Assim como também haverá uma primícia no tempo do fim, que será os 144 mil. Esses primeiros mortos foram ao céu com Jesus e estão no céu para testificar, para testemunhar que a ressurreição de Jesus seria capaz de comprar um povo de toda nação, tribo, língua e povo.
Então, estes mortos são muito especiais para nós e desempenham um papel na salvação, no plano de salvação que Deus planejou e executou por meio de Cristo Jesus. Essas pessoas eram pessoas muito especiais para os judeus e têm uma representação muito importante no nosso plano de salvação. Que tal, querido professor, você extrair isso dos seus alunos no sábado pela manhã? Que tal você perguntar qual a relação que existe entre esses primeiros mortos e os 144 mil? Que tal você perguntar sobre por que Moisés e Elias estavam no céu? E quem de Moisés e Elias representam essas pessoas? Aqueles que passaram pela morte ou aqueles que não passaram pela morte e estão no céu? É uma maneira de nós podermos enriquecer a nossa escola sabatina. Mas a pergunta de número 4, ela já vem abordando um outro aspecto bastante interessante também sobre a morte de Jesus. Falando sobre o alcance, sobre os limites do sacrifício de Jesus. Até onde chegou ou o que conseguiu alcançar Jesus por meio dessa sua entrega, por meio dessa sua obediência, por meio desse plano que havia sido traçado. O que alcançou Jesus? O que aconteceu, irmão Castro? Qual a extensão? Qual é o tamanho da salvação que Jesus comprou ou alcançou ali no céu, naquele momento no Calvário? Es muy extenso, ¿no? Porque gracias a esa acción de Jesús de dar su vida por nosotros, de hacer esta obra, de cumplir su objetivo, podemos nosotros ahora tener la certeza, la convicción de que nuestros pecados, de que tenemos esperanza, que existe un camino mejor, un camino que lleva a la salvación. Jesús murió aún por los pecados que van a ser feitos por você. Jesús murió por los pecados que aún você conhece que va a hacer. Entonces, podemos hablar, hermanos, que la muerte de Jesús, que su sacrificio alcanzó, tiene una amplitud, se extiende. No solo fue feito por los judíos, para los judíos, sino también para você, para todo aquel que en Él acredita, para todo aquel que en Él cree. Eso dice la Biblia. Claro que sim. Além disso, irmão Castro e queridos amigos a quem chega esse vídeo, essa pergunta também nos traz uma reflexão, porque o texto de Hebreus, capítulo 9, vem falando a forma como era alcançado o perdão e a redenção no Antigo Testamento. Vem falando sobre sangue de touros e sangue de bezerros, sobre os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento para se alcançar o perdão dos pecados. E como esses sangues desses animais eram limitados àquele momento ou àquele pecado. E agora vem falando sobre uma eterna redenção, sobre uma redenção que era oposta àquela que era transitória. Veja, irmãos, que aqui apresentam dois sistemas completamente diferentes e que se encontram, que convergem na cruz do Calvário. Eram os símbolos do santuário que encontraram a sua realidade em Jesus. Agora, já não necessitava mais de sangue de bodes e bezerros, porque o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro já tinha morrido e derramado o seu sangue para salvar o pecador. Existe um grave problema, irmãos, em não entender a relação que existe e a diferença que existe entre as leis cerimoniais com a lei moral. Existem muitas pessoas que não conseguem distinguir o que era a lei civil, o que era a lei de cerimônias, e entreveram, mesclam todas elas e dizem que hoje já não é mais necessário obedecer à lei. Muito cuidado com isso, irmãos. Lembremos, ou perguntemos, ou levemos a seguinte linha de pensamento para os nossos alunos. Como nós
podemos chamar um pecador ao arrependimento? De que um pecador vai se arrepender? Entende? Se nós não aceitamos a lei de Deus, não existe arrependimento. Por quê? Uma pessoa se arrepende dos seus pecados. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Se a lei não existe o pecado e não existe o arrependimento. Então, se anula aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Esse é o grave problema de não entender a relação que existe entre as cerimônias que eram feitas no santuário com a sua aplicação e com a sua conclusão, com o ápice de tudo isso convergendo em Cristo Jesus, o nosso grande Salvador, que conseguiu então completar todos esses símbolos, que conseguiu trazer à realidade todos esses símbolos do santuário. Também seria bom, irmãos, que possamos sempre lembrar de que estes sistemas, este chamado Antigo Pacto, né, foi uma obra de Deus, não foi algo que Moisés inventou, que foi uma vontade do homem, sino foi a vontade de Deus. Deus foi tão inteligente, tão didático, né, porque o livro, a forma como os judeus podiam olhar um acontecimento futuro é através de símbolos. Eles, por la fé, olhavam a Jesus, a esse cordeiro, porque diz aí, né, João, que diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas do Antigo Testamento olhavam a Jesus, realmente a Jesus na cruz, através de um cordeiro, através da morte, através da sangue, literalmente. Então, Deus foi muito, muito misericordioso com o povo antigo, no Antigo Testamento, com o povo judío. Agora, todas as coisas que Jesus fez, né, tienen mucha relación con las siete convocaciones o 7 reuniones o 7 festas, ¿no? Llamadas así. Si ustedes lembran, hermanos, existían 7, esas son la Pascua, ¿no? Los panes sin levadura, los panes ácimos, ¿no? La primicia, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Y todo lo que Jesús fez tiene esa relación y ese orden, guarda ese orden. Entonces, el antitipo nunca contradijo el tipo. La realidad confirmó, ¿no?, el lenguaje simbólico dado en el Antiguo para el Antiguo Testamento, que era dado para un tiempo, no fue para toda la eternidad. E como Jesus foi o complemento de tudo isso, como Jesus foi o ápice de tudo isso, como Jesus cumpriu todos estes símbolos que haviam, agora já não havia mais necessidade de haver um véu, haver uma separação, né, entre o homem e Deus. Jesus, por meio da sua carne, por meio do seu sangue, veio a se tornar o caminho de regresso do homem para com Deus. E assim ele completou a nossa salvação na cruz do Calvário. É muito importante, irmãos, que hoje ele esteja no santuário celestial, aplicando todos os méritos e todas as bênçãos e todos os privilégios que ele conquistou na cruz do Calvário. Nós estamos vendo, paralelamente, alguns fenômenos da natureza, como uma escuridão entre o meio-dia e as 3 da tarde. Nós estamos vendo um grande terremoto que chocava, que arrebentava as pedras, que abriam os sepulcros. Nós estamos vendo mortos que ressuscitaram e que entraram na cidade para dar testemunho, né, de que Jesus havia ressuscitado. E agora, diante de todo esse cenário, vemos também que reação que tudo isso provocou naquelas pessoas que participaram direta ou indiretamente da crucifixão de Jesus. A 5ª pergunta diz sobre o centurião. Quem era, ou seja, o que era um centurião, irmão Castro? Bom, o centurião era uma pessoa, né, que se encargava de cuidar, de vigilar a mil pessoas, né?
a um exército. 100 pessoas. Né? Ou 100 pessoas, perdão. 100 pessoas. Então, este homem estava perto da cruz. Estava perto da cruz, olhando esses acontecimentos importantes. E ele falou algo importante, né? E ele falou, este homem era justo. Né? Era justo. Esta expressão sale de um coração convencido. Ele ficou convencido de que Jesus, ali na cruz, não merecia realmente ficar ali. Que esse homem, a comparação dos dois ladrões que estavam aí a seu costado, né, era distinto. Muito interessante isso, né? O centurião percebeu que Jesus era inocente. Vejam como esse testemunho se repete. O que disse Pilatos? Não vejo nele crime algum. Herodes também não encontrou nada que pudesse condenar a Jesus. O centurião diz, esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Como pode ser que uma pessoa seja crucificada, seja condenada à morte diante de 1, 2, 3 testemunhas no mesmo dia de que ele era inocente? Porque tudo isso fazia parte do plano de Deus para que você, para que eu, pudéssemos ter o direito à vida eterna, para que nós pudéssemos voltar ao caminho de estarmos em harmonia com o nosso Deus. Este homem, ele foi capaz de raciocinar e olhar todos os eventos que estavam acontecendo para que ele pudesse descobrir que verdadeiramente se estava crucificando o Filho de Deus. Mas não somente ele. A sexta pergunta fala ainda de outras pessoas que estavam ali e que também testificaram. O subtítulo é Outros Efeitos. O que mais aconteceu, né? O que as outras ou muitas outras pessoas que testemunharam a crucifixão de Jesus por causa de todas essas coisas que aconteceram puderam testificar. O que elas testificaram, Castro? Verdadeiramente, disse, falaram, este homem era justo. Essa palavra justo é importante. Muito poucas pessoas falavam nos tempos de Jesus da palavra justo, porque ninguém aceitava isso de ser justo. Então, esta confissão, esta ação, estas palavras saíram de um coração, saíram de pessoas que realmente reconheceram, né, por lo que olharam, por os milagros que olhavam nesse momento, que Jesus realmente era inocente, que Jesus era justo. É justo. A Bíblia fala que ele sempre ha sido justo e sempre será. Então, muitas pessoas, a Bíblia fala de certos homens importantes, mas eu acredito que muitas pessoas, assim como estavam perto da cruz, perto desse momento, a mãe de Jesus, João e outras mais, muitas pessoas que em seu momento ficaram afastados de Jesus, pero que em seu coração havia esse temor, essa decisão, essa convicção de que Jesus não merecia ficar, não merecia sofrer dessa maneira, passar esses momentos de prueba, esses momentos de dolor, momentos de sacrifício. Então, para nós também agora é lo mismo, hay una reacción de las personas ahora. No podemos estar perto de la cruz, olhar a Jesús, a Cristo en la cruz y ficar tranquilos, ¿cierto? No podemos. Entonces, la reacción de toda persona llevada por el Espíritu Santo es de falar lo mismo. Este hombre es inocente. Jesús realmente fue inocente. Y la reacción de toda persona ahora, en estos tiempos, es aceptar a Él, ¿no? De aceptarlo no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Rey, ¿no? Como aquella persona que es necessário e importante para a nossa vida. Talvez esse seja o momento de nós levarmos a conscientização à nossa igreja, aos nossos ouvintes, os nossos alunos. Que reação nós temos quando nós observamos todas essas coisas? Quando nós observamos toda a injustiça do processo, quando nós observamos toda a crueldade do processo, quando nós observamos o contraste que existe entre Jesus e aqueles que o perseguiam, aqueles que o acusavam e aqueles que finalmente o mataram. O que isso provoca na nossa vida? O que isso provoca
no nosso coração? Que tipo de reação nós temos? Será que nós, como Pilatos? Será que nós, como Herodes? Será que nós, como este centurião, cada um no seu momento? Herodes não foi capaz de tomar uma atitude. Pilatos deixou que outros decidissem por ele. O centurião percebeu tarde demais que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas que participaram da crucifixão de Jesus tiveram a oportunidade de testemunhar tantas coisas que aconteceram naquele momento, e diz que elas voltaram batendo no peito, dizendo que elas haviam crucificado o Filho de Deus. Que tipo de reação nós temos quando nós nos deparamos com a cruz do Calvário? A lição de hoje não pode ser uma lição histórica. Não se trata de um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. É uma lição que tem que tocar a nossa vida, que tem que tocar os nossos sentimentos e que tem que provocar em nós uma reação também. Você, professor, está pronto para tirar dos seus alunos esse tipo de emoção? Nós precisamos nos consagrar a Deus e orar para que antes de nós transmitirmos aos nossos alunos, nós tenhamos algo a dar a eles. Mas também que a nossa palavra não volte vazia. Que nós consigamos, por meio do Espírito Santo de Deus, trazer esse sentimento de comoção, esse sentimento de angústia, esse sentimento de inconformismo por tudo aquilo que aconteceu com Jesus, né? Inclusive, hermano Lauro dice que los sacerdotes, ¿no?, que estaban en el templo, cuando oyeron que el velo se partió, resguardó, y muchos dicen mudaron su fe, ¿no? O sea, hubieron muchas reacciones, diferentes reacciones, y eso también ahora nosotros olvidamos, ¿no?, que las personas, cada uno tiene una reacción frente a cuando escucha, o frente frente a la muerte de Jesús en la cruz. Así como fue soldado en ese momento, ahora también. Entonces, es necesario que nosotros podamos ahora, hermanos, tomar esta decisión de poder tomar la mejor decisión, porque ahora, hoy más que nunca, precisamos, ¿no?, no solo olear, sino aceptar a Jesus. E Jesus não ficou, né, sozinho naquele momento, né? Ainda estavam ali aos pés de Jesus algumas pessoas, e a Bíblia também fala de algumas pessoas que acompanharam Jesus mesmo no seu momento de maior agonia, no seu momento de maior dificuldade, né? Pessoas que não tiveram o mesmo exemplo que os discípulos, né? Os discípulos se espalharam e de uma ou outra forma fugiram e negaram, né? Foi, sem dúvida nenhuma, a crucifixão de Jesus para eles foi a maior prova, né? Foi a maior decepção que eles puderam passar. Enquanto Jesus estava tendo a maior das vitórias, a maior vitória de Jesus não expressava o desejo e a vontade daqueles discípulos. Mas Jesus tinha ainda as suas mulheres, as suas discípulas, né? Mulheres que andavam ao lado de Jesus e que não o abandonaram, que estiveram com Jesus ainda naquele momento mais difícil que Jesus teve que passar, né? Então a sétima pergunta vem dizendo isso, né? Que essas mulheres, que alguns dos seus discípulos, né? A mãe de Jesus, né? Sua mãe, Maria Madalena, mãe de Tiago, de José, Maria, mãe de Tiago, e alguns dizem a mãe de dos filhos de Zebedeu, né? Então ficaram ali, perto de Jesus, dando testemunho de que essas pessoas realmente haviam aceptado e que sua fé estava firme, a pesar da morte, a pesar de que estavam eles expuestos a morir igual, por ser seguidores de Jesus. Então, siempre Dios ha tenido personas en todo tiempo que han permanecido fieles, ¿no?, que han ficado firmes en la fe. Y este fue el grupo que permaneció fiel a Dios. Si nosotros contamos, no son más de seis personas, 7. No, Dios siempre ha tenido en el mundo fieles. Y siempre lo ha tenido y siempre va a tener fieles que profesan, que mantienen,
que llevan, que comunican la verdad y que acreditan en Jesús. Quando Jesus alcançava a necessidade social das pessoas, quando Jesus dava pão, quando Jesus multiplicava os peixes, quando Jesus curava, existiam multidões que acompanhavam a Jesus. Mas quando Jesus teve que passar pela prova, quando Jesus teve que passar pela dificuldade, poucos foram aqueles que foram capazes de acompanhar a Jesus nos momentos de dificuldade. Você, querido amigo, você, querido irmão, que tipo de discípulo você é? Você é o discípulo que só acompanha Jesus na prosperidade? Você é o tipo de discípulo que está com Jesus enquanto os seus planos materiais são atendidos por Ele? Ou você também acompanha Jesus na cruz? Você também participa do sofrimento de Jesus, da crucifixão de Jesus, da paixão de Jesus? Nós somos discípulos para todas as horas? Bom, essa é a 7ª pergunta. Nós ainda temos algumas perguntas de reflexão e temos um estudo adicional, mas eu gostaria de dar ao irmão Castro a oportunidade para que ele possa fazer as suas considerações finais, para que ele possa apresentar um pequeno resumo da lição, né? E dessa forma nós possamos chegar a uma conclusão da nossa linha de raciocínio, dos principais pontos que precisam ser abordados em sala de aula, precisam ser abordados nos nossos cultos. Irmão Cássio, suas considerações finais, por favor. Bom, lo primero que tendríamos que lembrar y nunca esquecer es que este grito de Jesús consumado es para el cristianismo señal de victoria, sinónimo de victoria, ¿no? Consumado, Jesús consumó en la cruz, culminó, concluyó el objetivo que Él desde la eternidad planeó, ¿no? de salvar al hombre, de rescatar al hombre, de pagar, de cancelar la deuda, la dívida, ¿no? que tenía el hombre, el pecador, con la gran ley de Dios. Otra cosa importante también, hermanos, es que toda meta, todo objetivo precisa de un proceso, y el proceso que fue feito por Jesús fue cada vez más ascendente en la tierra. El sufrimiento fue cada vez peor. Y esto también, si lo llevamos a la profecía, a lo profético, se cumplió porque las profecías aún hablaban acerca de esto. Otra cosa importante, dado el grito de victoria de Jesús, fue dado varios acontecimientos como señal de que tanto la naturaleza estaba confirmando esta acción a favor del hombre. Otro acontecimiento fue dado en el templo, ya que el templo era para los judíos sinónimo de adoración, sinónimo de religión. Entonces Jesús partió ese velo, Dios partió ese velo como señal de que nunca más se iba a ficar en un templo hecho por manos, feito por hombres, ¿no? humanos. Porque ahora Jesús, queridos hermanos, Él no fica en un templo, Él ahora está allá en el cielo, en el santuario celestial. Al oler estos milagros, muchas personas testificaron, reconocieron. Tú, hermano, también estás a tiempo de reconocer. Dios aún permite que você possa arrepentirse, possa tomar esta decisión de poder aceptar, de poder también reconocer que Jesús siempre ha sido justo y que Él será siempre. Así que, querido hermano, esta lección que hemos podido en esta oportunidad de estudiar, puede ser también de un motivo para que usted pueda tomar una decisión y no simplemente fique como una persona que oye, sino como una persona que acepta, reconoce, pratica a verdade que Jesus deixou. Bem, eu também gostaria de fazer minhas considerações finais com relação à lição e um pequeno resumo dela, né, de forma que nós possamos atentar a alguns pontos que não podem deixar de serem tocados no nosso estudo da lição. Um deles é de que a morte de Jesus fazia parte de um plano que começou na eternidade e que Jesus sabia todos os passos que ele deveria seguir. O brado de Jesus e a entrega do seu Espírito ao Pai testificam de que ele estava desempenhando um papel que ele conhecia muito bem. Além disso,
nós podemos ver todos os acontecimentos. Aqui diz que o rosto de Jesus ficou brilhante como a luz do sol. Aqui diz que houve um eclipse solar. Aqui diz que houve um grande terremoto, que as pedras rolaram das montanhas. Aqui diz que as tumbas se abriram, que pessoas, quem os judeus conheciam, entraram na cidade e testificaram acerca da ressurreição de Jesus. Diversos outros sinais aconteceram para que as pessoas pudessem crer. E cada uma delas foi tomando a sua posição com relação a tudo que estava acontecendo. Nós já vimos em lições anteriores o que aconteceu com Herodes, o que aconteceu com Pilatos, Anás, Caifás, os principais sacerdotes. E hoje se destacam o centurião romano, algumas das pessoas que estavam ali e as mulheres que seguiam a Jesus. O que aconteceu no coração de cada uma dessas pessoas com relação ao que estava acontecendo com Jesus. E o foco da nossa lição é essa. É trazer o sofrimento de Jesus, mas a conclusão do plano e o alcance que isso tem. O perdão que Jesus alcançou, que vem a mim e a você. E agora, como nós reagimos a isso e aceitamos o plano que Jesus traçou para a nossa salvação. Então, querido irmão, querida irmã, nesta lição existem pontos de extrema importância para nós e que se debaixo da orientação do Espírito Santo podem transformar a nossa vida e a vida da nossa igreja. Oremos ao Senhor, queridos irmãos, para que Deus possa nos utilizar como instrumentos seus, para que essa lição possa alcançar os nossos alunos de forma tal que o coração deles também fique impressionado com aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vamos terminar esse momento com uma oração feita pelo irmão Castro, agradecendo a cada um de vocês, a cada irmão, a cada irmã, que tem escutado esse áudio, que tem escutado esse vídeo. E nós vamos orar pedindo a Deus que o Espírito Santo fale ao teu coração por meio do estudo que nós temos realizado e que esse estudo possa ser uma bênção para todos aqueles que em algum momento da sua vida dedicam um tempo para conhecer desse Salvador que nos resgatou na cruz do Calvário. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai dos céus, muito obrigado nesta oportunidade por haber permitido que possamos estudiar esta lección, que possamos haber lembrado, Señor, estas escenas, Señor, culminantes, previas a la muerte de nuestro Señor Jesús. Oh Pai, permite que possa estas escenas ficar siempre frescas en nuestros corazones, para que podamos siempre también hablar de esta gran victoria, porque la victoria de Jesús es también nuestra victoria, porque gracias a Él y a su sacrificio podemos ahora nosotros tener la certeza, la convicción de que la muerte ya no reina sobre nosotros, sino es la vida. Oh Pai, abençoa a tus hijos que escuchan tu palabra, abençoa a las iglesias, Señor, que están en la tierra, y abençoa también a todas las personas que van a escuchar tu mensaje y puedan ellas también tomar esta decisión de aceptarte, de reconocer que tú eres nuestro único Dios y también Salvador. Obrigado, Señor, por tu Hijo, obrigado también por enviar a Él, y obrigado también porque hoy podemos nosotros también tener ese camino abierto, la puerta abierta para la salvación. Oh Pai, te pedimos todo esto, lo hacemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês.